uma mãe que teve necessidades. And there was once one mom struggling with some needs she had. Só teve a mãe e a filha. And there were only the mother and her daughter. Eram pobres. And they were very poor. Então a menina, depois de um tempo, resolveu sair da cidade pequena dos dois. And the daughter, she decided after some time to leave that small city. E conseguir um emprego para ajudar a mãe. And look for a job so she could help her mother. E depois que ela chegou, ela começou a descobrir essa vida popular que muitas pessoas conhecem. And then she started to find out what kind of a busy life she can have. Ela era uma mulher jovem, atraente. And she was a young, attractive woman. E começou a se envolver com os prazeres do mundo. But she started to get involved with the pleasure of the world. Coisas boas, good things, romance, romances, popularidade. popularity. E pouco aos poucos ela começou a esquecer a mãe dela. And slowly she started to forget about her mom. Até que um dia ela acordou e reconheceu que, puxa, a mãe, totalmente negligenciei a mãe. But then she realized that she forgot her mother and she neglected her. E ela havia passado muitos meses. And she had spent many months. Mas rapidamente ela pegou um ônibus e voltou para a cidadinha dela. But quickly she took a bus and came back to her mother's town. E quando ela chegou era tarde. And when she arrived there, it was late. Já escura. It was already dark. Quando ela chegou, ela descobriu que o portão da frente estava aberto. And when she got to the home, she found out that the gate was open. Isso foi uma coisa anormal. It was an abnormal situation. Porque a mãe sempre trancava o portão. Because her mother was used to always lock the gate. Também ela viu que a luz, teve uma luz acesa dentro de casa. And she also found that there was some light on inside home. A menina, a moça despertou, ficou um pouco assustada, pensando que a mãe talvez estivesse doente. And then that young lady started to get worried and think that her mother had some sickness or something bad. E ela entrou dentro de casa e chamou mãe. And then she entered home and called out for her mother. E a mãe logo respondeu: Maria, é você? And her mother responded back, Mary, is that you? E a moça perguntou: mãe, por que está com o portão aberto e a luz acesa? And the young lady asked her mom, why is the gate open and the lights on? E ela falou que desde que você saiu, sempre deixei o portão aberto, sempre deixei a luz acesa. And the mother replied that since you left, I always left the gates open and the lights on. Porque o coração de uma mãe, dentro do meu coração, eu te amo, e eu estava esperando você a esse tempo. Because inside my heart, I was waiting for you and I was expecting this time to occur. Eu penso sobre todas as mães que nós temos. And we start to think about all the mothers we have. Eu não sei se a experiência que você teve com a sua mãe foi uma experiência boa. I don't know if the experience you had with your mom was a good experience. Eu sei que a minha mãe sacrificou muito para cuidar de nós, os 3 filhos. I know my mother struggled a lot to take care of our 3 siblings. Ela trabalhou, parece que geralmente 3 empregos para colocar assim roupa para nós e comida e uma vida razoavelmente boa. And she had to take 3 jobs to buy clothing and to give her kids a good life. E eu acho que assim, naquela época, eu não reconheci o sacrifício dela. And at that time, I didn't recognize her sacrifice. E só depois que eu comecei a pensar sobre como é que ela trabalhou tanto tempo. And only later on, I started to think, how could she work so much for so long? E todos nós poderíamos ter lembranças de mães que dedicaram muitas coisas para nós. And
and we could all have memories of moms that dedicate a bunch of stuff for us. Mas eu gostaria de pensar um pouco sobre a mãe de Moisés. But tonight we want to think about Moses' mother. O nome dela é Joquebede Her name was Jochebed, e significa Jeová é glória. and it means Jehovah is glory. Agora, a gente não sabe muito sobre a situação da família antes da história, We don't have a lot of details about the family before this story happens. mas nós sabemos que essa mãe criou 3 filhos. But we know that this mother raised 3 kids. O primeiro era Miriam. The first one was Miriam. Talvez quando a história começou em Êxodo 2, ela estava aproximadamente com 10 anos de idade. And at that time, on Exodus 2nd, she was about 10 years old, Miriam. E Arão, que estava com mais ou menos 3 anos de idade. And Aaron would be 3 years old. E caçula era Moisés. And the young one would be Moses. Ele não foi a mãe que colocou o nome dele, And it wasn't his mother that put his name on him. porque Moisés nasceu num ambiente muito hostil, muito difícil. Because when he was born, the environment was very hostile, very difficult. Eu não sei se vocês lembram um pouco da história no livro de Êxodo, mas o faraó estava querendo matar todos os meninos. And I don't know if you remember the story in Exodus, but the Pharaoh was wanting to kill all the boys. Só os meninos dos hebreus. Only the boys from the Hebrews. Porque ele viu que o povo estava crescendo e eles estavam se multiplicando, ficando poderosos. And because he noticed that they were multiplying themselves and they're starting to get powerful. E ele ordenou que as parteiras matassem qualquer menino que nascesse. Menina podia viver, mas somente os meninos deveriam ser mortos. And he ordered the midwife to kill the boys and only let the girls live. E as parteiras temeram ao Senhor e não fizeram isso. And the midwives, they decided to not do this, and they start to protect the boys. E então, segundo a ordem de Faraó, era de jogar todos os meninos que nasceram dentro do Nilo. And the orders of Pharaoh was to throw all the boys that were getting born into the Nile. Agora, isso foi o ambiente, o contexto do qual Moisés nasceu. And that was the context in which Moses was born. Fala assim, no versículo 1 de Êxodo, capítulo 2. It says in verse 1 on Exodus chapter 2, verse 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Now a man of the house of Levi married a Levite woman. E ela engravidou e deu à luz a um filho. And she became pregnant and gave birth to a son. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. When she saw he was a fine child, she hid him for 3 months. Agora, pensa um pouco sobre essa história. So now imagine this story. Geralmente, quando uma mulher tem um filho, é um momento de regozijo, um momento de alegria, muita alegria. And normally when a mother gets a child, it's a time for such a joy. Só que para ela, quando a parteira disse para ela é um menino, But when the midwives told her that was a boy, provavelmente a sensação dela era de medo, and probably her feeling was she was afraid, angústia, anguish, pensando o que é que eu vou fazer agora? thinking, what am I going to do now? Como é que eu vou cuidar desse menino quando qualquer pessoa que descobrir podia ser executado, toda a família, e certamente o menino vai ser morto? So if someone found out the boy, so all the family might be killed, and this boy is going to be killed as well. E talvez, eu não sei se você poderia dizer, mas imaginando um pouco, talvez os dois pensaram sobre outras possibilidades. And then maybe the father and mother, they start to think about other things they could do with it. Eu não sei se a mãe poderia pensar, mas possivelmente os parentes falavam com eles, seria melhor simplesmente acabar com o menino, mata o menino, porque senão toda a sua família está em risco.
So maybe not the mothers was thinking about this, but maybe other people saying like you have to get rid of this boy because otherwise the whole family will be at risk. Eles poderiam ter usado um raciocínio dizendo que, olha, de qualquer forma ele vai acabar crescendo e vai ser um escravo, então por que logo não tira ele por misericórdia? Maybe the mindset would be that he would grow up and would become a slave anyway, so maybe it's better to end the suffering now. Agora, eu não estou aqui para tomar uma posição política, mas nós hoje em dia estamos passando pela mesma situação. And today, I'm not about to take a politics side of it, but nowadays we're going through the same situation. Porque se fosse hoje, talvez muitas mulheres teriam racionalizado essa questão e abortado o filho. And many, because nowadays some women might have the same similar situation, and they may be taking the decision to abort the kid. Agora, para mim, fica difícil de pensar que essa mãe de Moisés teria, que essa ideia teria passado pela cabeça dela. And to me, it's hard to think that this idea would come to her mind. Porque a Bíblia fala que ela viu que o filho era bonito. Because the Bible said that she found that her child was fine, a fine child. E fala também no livro de Atos que Moisés era formoso aos olhos de Deus. And also in the book of Acts says that Moses was handsome on the God's side. Agora eu fico pensando que a mão de Deus talvez estava sobre esse homem, esse menino. And we can notice that probably the hand of God was upon this boy. Todo mundo sabia que o destino desse menino era o Nilo. And we all know that the destination of this boy will be to be thrown in the Nile. Mas eu não sei com certeza, mas parece que lendo a história, parece que quando você vê tudo que Moisés fez, parece que Deus havia escolhido esse menino já desde nascença. Because if you see the later part of the story, you can see that probably God has chosen this boy since he was born. E se esse menino era formoso aos olhos de Deus, talvez eles perceberam que esse menino é especial e nós precisamos segurar, guardar essa vida. And because they noticed that he was handsome on God's side, they noticed that they would need to take care of this boy. Mas com certeza, eu acho que qualquer mãe aqui nessa história, eu posso imaginar que com certeza ela queria salvar a vida desse menino de qualquer forma. And we can say that any mother would also want to save the life of this boy. Então pensa sobre isso, ela tomou um risco. So she took a risk. E resolveu esconder o menino o mais rápido, o mais tempo possível. And she decided to hide the boy as long as she could. E fala, o texto diz que ela escondeu o filho por 3 meses. And the text says that she hid him for 3 months. É muito tempo. And that's a long time. Imagina quanto tempo você precisaria dizer, cala a boca, menino, não pode chorar, não pode fazer nada assim de barulho, porque senão vem os guardas e vai acabar com todos nós. So imagine that all the time he had to silence him because he was crying, because if someone would listen, they would come and kill the family. Porque eu acho que, sem dúvida, se Faraó descobrisse, teria matado a família toda. Because for sure, if Pharaoh would find that boy, he would have killed the whole family. Mas por motivo ela resolveu que eu vou fazer tudo possível com determinação para salvar esse menino. But for some reason, she decided to take whatever she could to save the boy. E a Bíblia diz a palavra que pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. And in the Bible, you can see that by faith, Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents because they saw that the child was beautiful and they were not afraid of the king's edict. Que significa que por causa da fé deles, eles não ficaram com medo. It means that because of their faith, they are not afraid. Você está com medo de alguma coisa hoje? Are we afraid of anything tonight? Alguns de nós carregamos temores, medo de alguma coisa ou outra. Many of us carry this fear or we are afraid of something.
Às vezes a gente fica com problemas de saúde, Sometimes we have health situations, medo de morrer. afraid of death. Às vezes você anda com risco de o seu trabalho talvez não é muito estável. Maybe you have a risk in your job because not very stable. Medo de ficar desempregado. So you're afraid of losing your job. Medo das suas crianças quando estão afastados. Lose that something will happen to your child when they were away. Medo de talvez a sua casa, porque talvez você está alugando um apartamento, a casa, e você não sabe se vai ter dinheiro suficiente. And maybe you're afraid that you're going to have money to pay your rental. Às vezes seus medos têm a ver com a sua própria, o seu interior. And maybe your fears have to do with yourself in your interior. Medo de perder a sua salvação. So you're afraid of losing your salvation. Medo que Deus vai te abandonar. Afraid that God will forsake you. Medo que você não tenha andado de uma forma que agrade a Deus. Afraid that you're not walking a way that pleases God. E esse medo pode atormentar a sua vida. And this fear can trouble your life. Mas eu vou dizer assim para os irmãos que quando você tiver fé e medo não trabalham em conjunto. And I can say to the brothers that if you have faith and fear, they cannot work together. O salmista fala que quando eu estou com medo, eu confio no Senhor. And the psalmist says that when I'm afraid, I trust the Lord. Quando você está confiando no Senhor, vai acabar com os seus medos. When you trust the Lord, all your fears are going to go away. Confie no Senhor. So trust the Lord. E depois diz, no versículo próximo 3, fala que quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. And then verse 3 says, but when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it in among the reeds along the bank of the Nile. O Nilo era rio perigoso. And the Nile was a dangerous river. Provavelmente as correntezas eram fortes. Maybe it was had a lot of turbulence and agitation. Mas também os crocodilos. But also there were also crocodiles there. E foi arriscado de colocar esse menino no Nilo. And it was risky to put this boy in the Nile. Mas ela estava numa situação difícil, porque não conseguiu esconder mais o filho e queria salvar o menino. And she was in a difficult situation because she wanted to keep the boy, but she could not hide him anymore. Então ela fez esse barquinho, prova da água, So she made this little vessel and put it in the com water. a intenção e determinação de salvar essa vida. And so determined to save this life. E ela conseguiu pegar esse cesto. And she was able to get this basket. É interessante que não fala que ela simplesmente jogou o cesto para o Nilo, nas correntezas, no corrente do Nilo. It interesting that she didn't just throw the basket into the Nile, Mas fala que ela deixou o cesto entre os juncos. but it said that she put the basket in the middle of the reeds. Então, ou seja, bem perto da margem. So this was means that was very close to the margin. Foi proposital. And that was on purpose. A ideia dela não era de abandonar o filho. So the idea was not to abandon the kid. Eu creio que ela teve um plano. So she had a plan. Talvez ela sabia que a filha de Faraó chegava lá para tomar banho quase habitualmente todos os dias. So maybe she knew that Pharaoh's daughter would go there to have a shower almost every day. Eu não sei, mas ela determinou que esse menino possivelmente seria salvo nessa posição. But then she was thinking that if she put him in that position, he would be saved. Eu acho que esse Joquebede confiava não em destino, nada assim. So I think that Jochebed was not thinking about just luck or anything like Mas this. ela estava entregando na realidade o bebê nas mãos de Deus. But she was delivering the kid in God's hand. Ela teve um plano que possivelmente isso vai dar certo, mas a confiança dela estava no Senhor. She had a plan that probably would go well, but her choice was in God. Pensa, vocês que são mães, você faria isso?
Imagine you there, mom. Would you do this? Tempo de desespero. Você entregaria o seu próprio filho In a time of despair, would you deliver your own son? numa situação assim? In a situation similar to E this? como eu disse, eu acho que ela estava entregando o menino para Deus e não para o destino. So as I said, she was thinking that she would be giving the boy to God, not to destiny. Eu estava dando para Deus e não para a filha de Faraó. So she was giving to God, not to Pharaoh's daughter. O Nilo era justamente onde bebês estavam sendo jogados. The Nile was the same place where other babies were being thrown in. E o Nilo para essa mulher era um lugar onde ela cuidadosamente colocou o seu neném. On the other hand, the Nile for this woman was a place that she carefully put his Ela son, amava o filho, and she loved her mas son, tinha essa determinação de salvar a vida. and she was determined to save his life. E você, quão grande é o seu amor para com outras pessoas? So what about you? How big is your love for other people? Quanto você se sacrificaria para ver alguém salvo da morte eterna? How much would you sacrifice to see someone saved from the eternal death? Tem várias ilustrações que nós podemos tirar dessa história. So we can find a lot of illustrations on this story. Mas uma dessas coisas é não somente a fé dessa mulher, mas também a determinação de salvar uma vida. And that was not only of the faith of this woman, but also the determination to save one life. Eu tenho muitas pessoas ao meu redor, We have a lot of people around us onde eu moro, where I live, e eu vejo pessoas simplesmente andando, vivendo a vida deles, and I see people just walking, just living their lives. e eu penso que será que eu estou tomando interesse nessas vidas para ver essas pessoas chegando a Jesus? And I think that, am I interested in these people so they could get close to Jesus? Quando você pensa sobre o amor da mãe para salvar uma vida, So when you think about the mother's love to save one life, será que nós temos interesse nas pessoas ao nosso redor? do we have the same interest on the people around us? Eu não posso ver todo mundo chegar a Jesus, I cannot see everyone coming to Jesus. mas eu posso me importar, posso cuidar de algumas pessoas que estão bem próximo de mim. But I can take care of a few people that are very close to me. E às vezes é pouca coisa, só preciso convidar alguém, perguntar como é que está a vida, posso orar por você, você precisa de alguma coisa. And sometimes it's so little effort, so you can ask how the person's going, if you can pray for them, what they need. Então a história continua que a irmã do menino ficou observando. And the story goes on and said that his sister stood a distance to see. Ela não sabia o que aconteceria. So she didn't know what would happen. Mais uma vez, essa história realmente estava acontecendo e eles não sabiam do futuro. And this story was truly happening, and they didn't know what would be the future. Talvez a nossa vida também. Nós sabemos que nós estamos fazendo as coisas que Deus quer, And also in our lives, we know that we're doing what God wants mas us nós to. não sabemos como vai terminar. But we don't know how that's going to end. Às vezes nós estamos fazendo tudo o que é certo Maybe we're doing everything right, e às vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas. but even with this, bad things happen to good people. Pessoas boas passam mal. And good people, they go through Pessoas challenges. que são justas perdem filhos. So righteous people, they also lose their kids. Todos nós ficamos doentes de vez em quando. We all get sick once in a while. Mas nós precisamos entender que Deus está com um plano. We need to understand that God has a plan. Ele está cuidando das nossas vidas. He's taking care of our E a lives. gente tem descidas e coisas boas, coisas ruins acontecem com a nossa vida. And we have downtime, we have good things in our lives, Mas bad things as well. nós sabemos que a mão de Deus está sobre nós. But we know that God's hand is upon E us. tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. It all works well for those who are living according to God's purpose. Eu posso me encaixar nessa história. So I can put myself in this Eu story. posso imaginar se fosse eu nessa situação. I could find myself in this situation. Se eu fosse o marido dessa mulher, If I was the husband of this, o que eu faria? what would I do? Eu não mataria meu filho, I wouldn't kill myself. jamais. Never. Mas era uma situação difícil. O que é que vamos fazer? But that was a challenging situation. What were we going to do? E significa que todos nós, mesmo crentes, mesmo pessoas que confiam no
Senhor passam por dificuldades e desafios. Means that all of us, even believing in God, we go through hard times and challenges. Mas quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor, Ele tem uma esperança para nós, Ele tem um plano para nós. When we put our eyes in the Lord, He has some hope for us, a plan for us. Eu acho que essa menina, essa mãe, Joquebede, eu acho que ela teve uma ideia mais ou menos daquilo que estava acontecendo. And I think that Jochebed, she had some idea on what would be going on. Então a menina observou de longe o que aconteceria So the sister stood a distance to know what would happen to him. e diz: a filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. And she says that then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bathe. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. And her attendants were walking along the riverbank. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. And she saw the basket among the reeds, and she sent her slave girl to go get it. Mais uma vez, eu penso assim: será que não foi Deus que deu uma dica para essa mulher, essa Faraó, filha de Faraó? Olha só. So I think again, so wouldn't be God giving some tip to this daughter of Pharaoh to see that basket? Porque quando você olha a história toda, parece que a mão de Deus realmente estava sobre Moisés. Because when you see the whole story, you can see God's hands. E eu acredito que Deus estava orquestrando essa situação toda. And I believe that God orchestrated this whole situation. E eu acho que para mim a ideia aqui seria que eu devo deixar Deus orquestrar a minha vida também. And for me, the situation would be that I need to let God orchestrate my own life. Vocês já viram uma orquestra? Have you ever seen an orchestra? É uma coisa muito bonita. It's a very beautiful thing. Nós temos a pessoa, o gerente, acho que é chamado, não é? Maestro, isso. And we have there the manager, Director. director. É. Então, ele fica assim, controlando, guiando toda a orquestra. And he controls and he guides the whole orchestra. E quando você vê o resultado, é muito bonito. And you see the results, it's very beautiful. É ele que está dizendo, né? Flautas vão começar aqui e todos os instrumentos de uma forma que tudo fica coordenado. So he tells the flute to start there in a way that all the instruments will be coordinated. E quando você deixa Deus fazer isso com a sua vida, And when you let God do this to your life, deixar Deus fazer a mesma coisa com a sua vida, orquestrando a sua vida, let Him do the same thing in your life, orchestrating your life. a sua vida vai ser vai criar uma música agradável aos olhos, aos ouvidos de Deus. In good time, your life will create a pleasing sound in God's ears. Quando essa filha de Faraó abriu, ela viu esse bebê chorando. So when she opened the basket, she saw the baby crying, E ela ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. and she felt sorry for him and said, "This one is from the Hebrew babies." É interessante porque ela foi condicionada de odiar os hebreus e rejeitar os hebreus. And in some sense, she was taught to hate the Hebrews. Hebreus eram as pessoas que eram escravos. And because the Hebrews were the slaves. Foi o próprio pai dele que estava querendo matar essas escravas. It was her own father that wanted to kill these babies. Mas ela viu o nenê e o coração dela foi derramado. And she saw the baby and her heart was poured out. Ela teve piedade, And she had pity on him. tinha pena, She had pity on him. compaixão. She felt sorry for Agora, him. por que será? And why is that? Será que Deus estava tocando no coração dela? Was God touching her heart? Porque alguém precisava cuidar desse menino. Because someone needs to take care of this boy. E eu acho que isso foi uma solução de Deus para ela. And I think that was a God's solution for her. Então fala assim, a irmã do menino aproximou-se dela e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Then Moses' sister asked the Pharaoh's daughter, "Shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you?" E ela respondeu: quero. Respondeu ela, e a moça foi chamar a mãe do menino. And she said, "Yes, go," she answered. And the girl went to got the baby to the mother. Então a filha de Faraó disse: leve este menino
e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o aumentou. And the Pharaoh's daughter said to her, "Take this baby and nurse him for me, and I will pay you." So the woman took the baby and nursed him. Que coisa interessante, né? That's an interesting thing. A própria mãe foi paga para amamentar o próprio filho dela. So the young mom was paid to nurse her own child. E provavelmente Moisés passou tempo com essa mãe, And probably Moses spent time with his mother, a própria mãe dele, his own mother. por mais ou menos 3 a 5 anos. So for probably maybe from 3 to 5 years. A criança geralmente amamentou por um bom tempo. And at that time, kids were nursing for a long E time. eu creio que essa mãe, essa Joquebede, ela ensinava certas coisas para o menino nesse tempo. And I believe that Jochebed used to teach some things for this boy during this period. Eu creio que a mulher era piedosa, And I think she was a good woman. ela temia ao Senhor, She was fearing the Lord. ela provavelmente ensinou certas coisas, instruiu certas coisas para esse menino. And she probably instructed some things for this Eu boy. me lembro quando meus filhos eram pequenos, eu sempre chegava perto deles e cochichava nos ouvidos deles sobre as coisas do Senhor. And I remember when my kids were young, I used to say God's things on their ears about the Lord. Sempre falava, chegava perto e falava: você é destinado para seguir ao Jesus. Jesus te ama. Deus tem um plano para a sua vida. Eu falava essas coisas. And I would come close to them and say, your destiny is to please the Lord, you need to be with the Lord. You to say these things to them. Eu acho que eles não lembravam nada disso, mas também quando eles estavam bem acordados, eu falava a mesma coisa, constantemente falando de Jesus. And I don't know if they remember everything, but I was constantly saying the same thing over and over. Porque eu queria com zelo que os meus filhos fossem criados no temor do Senhor e servissem ao Senhor. Because I want with zeal that my kids were raised in the fear and loving God. E então pensa sobre essa mulher, So think about this woman, o histórico dela. her history. Teve Moisés, So she had Moses, que era um caçula, ele se tornou um grande líder, and her young boy became a great leader, líder nacional e legislador. and he was a national leader and also the lawmaker. Teve Arão, And there was also Aaron, que se tornou o primeiro sumo sacerdote that was de Israel the first high priest of Israel, e o fundador do sacerdócio arônico. and also the founder of the Aaron sacerdocy, E havia Miriam, and also Miriam, talentosa poeta, and she was poetisa, talented in poetry, poetry, I don't know. E música, and also she was very good in songs, e intimamente associada com tanto Moisés como Arão. and she was very close to both Aaron and Moses. Então essa mãe teve 3 filhos que realmente foram usados por Deus. So this mother had three children that were used by Eu God, acredito que ela teve zelo e investiu nos filhos. and she had zeal to invest in her kids. E eu gostaria de encorajar as mães aqui, também os pais, In the same way, I want to encourage the mothers and also the fathers de investir nos seus filhos. to invest in your kids. Não largue os filhos, não fala, não tenho tempo para você. Don't let them just on the side and say they don't have time for Mas them, passa tempo com os filhos. but spend time with them. Parece que quando nós somos jovens, nós temos sempre cheios de atividade, And when we're young, we have a lot of things to do. mas mesmo assim nós fizemos questão de separar um tempo todas as noites, But we are diligent to separate some time every night sempre para falar sobre as coisas de Deus. to always speak about God's things. Cantamos músicas Singing com os songs, filhos, nós decoramos versículos, remembering verses, contamos uma história telling the stories, e coisas simplesmente talvez uma meia hora ao máximo. and maybe just like a 30 minutes or so. Mas eu acho que os filhos gostavam And I believe that my kids used to like it. e eu acho interessante que eu acho que pelo menos 2 ou 3 estão fazendo a mesma coisa com os filhos deles. And
And I think at least 2 or 3 of them are doing the same thing with their kids. Fala assim que tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. When the child grew older, she took him to the Pharaoh's daughter and became her son. She named him Moses, saying, I drew him out of water. Moisés significa tirado ou resgatado. And Moses means taken or rescued. Pensa um pouco sobre essa última parte, So think about this last part. porque eu gostaria de fazer uma aplicação aqui. Because let's put something in practice. Joquebede perdeu o próprio filho dela. So Jochebed, she lost her own son. Ela entregou esse filho a Deus So she gave this kid to God, e foi adotada pela filha de Faraó. and he was adopted by Pharaoh's daughter. Eu acredito que foi muito situação dolorosa para ela. And I believe that was a very painful situation for her. Mas eu vejo os resultados. But we can see the results. Eu não sei quando Moisés pegou essas ideias, I don't know where Moses found these ideas, mas alguns versículos que me chamam a atenção. but are some verses that bring us some attention. Fala assim que ele vingou o hebreu oprimido, And it says that he revenged an oppressed Hebrew. sabia que ele fazia parte dos hebreus e não dos egípcios. He knew he was part of the Hebrews and not the Egyptians. Fala pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. It says that Moses, when he grew up, he refused to be called son of the Pharaoh's daughter. Diz que Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. It also said that Moses chose to be mistreated with the people of God Diz than to ele- enjoy fleeing the pleasure of sin. Ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. He considered the reproach of Christ greater in the wealth than the treasure of Egypt, for he was looking forward to the reward. E pela fé ele abandonou o Egito, And by faith he left Egypt, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Essa mãe parece que fez um trabalho excelente com os filhos dela. So it seems that this mother did a great job with her kids. E uma palavra de encorajamento para vocês que são mães e pais também, And that word of encouragement for you that are mom and also for the fathers, de investir nesses filhos. to invest in your kids. É a próxima geração. That's the next generation. E nós podemos, não é um grande sacrifício. And we can do is not a great sacrifice. Meus filhos já são crescidos, My kids are already grown up, mas agora eu tenho os netos. but now I have my grandkids. E agora fica um pouco mais, tenho mais prazer passando tempo com os netos do que com os filhos, porque eu não sou responsável. And now I have more pleasure to spend time with my grandkids because I'm not responsible for them. Porque eu posso brincar com os netos, Because I can play with them. e antes era responsável para cuidar deles. And before I was responsible to take care of kids. Falava com eles: ó, chega em casa meia-noite, não mais tarde. And I should say them, arrive home until midnight, don't come later. Cuidado com o carro, Take care of the car. cuida da sua irmã. Watch out for your Ou kid. quando eram mais novos, não toque nisso, não faça aquilo. Or when they're younger, don't touch these and do that. Agora que eu sou vovô, eu posso dizer: pode fazer. Now my grandpa, I can say, no, you can do it. Agora eu gostaria de fazer um ponto de aplicação aqui. But there's an application point here. Eu gostaria que você prestasse atenção. So I would like you to pay attention on this. A mãe de Moisés só poderia salvar seu filho quando ela o entregou para ser adotada pela filha de Faraó. And the only way Moses' mother had to save her kid was to deliver him on Pharaoh's daughter. Ela poderia ter segurado o filho She could have helped her kid, e provavelmente ela teria perdido o filho. and probably she should have lost her kid. Mas ela teve a disposição de entregar esse filho às mãos praticamente de uma inimiga. And
but she had the willing to give out her kid to the hands of kind of an enemy. E nós? What about us? Alguns de vocês estão segurando coisas que precisam ser entregues a Deus. Some of you are holding things that need to be delivered to God. O que você precisa entregar a Deus que está segurando? What are you holding that you need to give God? Será que você está segurando hoje a amargura, Are you holding today a bitterness? ira? So rage? Talvez você está segurando o seu passado. Maybe you're holding your past. Talvez você goste de controle. Maybe you like being controlled. Talvez você ama muito a sua vida e não está querendo dar a sua vida para outras pessoas ou para Deus, né, realmente. Maybe you love your life so much that you want to give it to God. Talvez maus hábitos. So maybe bad habits. Alguma coisa que você sabe que deve parar de fazer e você continua fazendo. Something you know you gotta stop, but you keep doing E it. Deus há tempos está dizendo, entregue isso para mim. But God's saying no to you. Para Give this de to fazer me. isso. Stop doing this. Talvez seja o dinheiro que está te agarrando. Maybe it's money that's putting you Talvez back. seu próprio trabalho. Maybe your own job. O trabalho pode ser uma bênção, So your job can be a blessing. mas às vezes você segura o seu trabalho, trabalha demais. But maybe you're holding your job and working too much. Talvez você tenta controlar o seu trabalho And you're trying to be in control of your work. e Deus está te falando, entrega a sua vida e o seu trabalho para mim porque eu posso te abençoar. And God is saying, leave your life and your job to me because I can bless you. Às vezes pode ser os seus próprios filhos. Maybe your own kids. Eu me lembro quando eu vi os meus filhos, pelo menos duas, o mais velho e a segunda, a menina, chegar lá na frente e entregar a vida deles a Jesus. And I remember when I saw my older son and my older daughter to come upon God and deliver their life to Him. Foi na igreja de lá em Camaquã e os dois foram na frente para dizer, eu estou pronto para servir ao Senhor. And was in the church back in Camaquan, and both of them went to the altar and said, I'm ready to give out my life to Que God. orgulho dos pais, So I was so proud of him. porque nós queremos que os nossos filhos sirvam ao Senhor. Because we want our kids to serve the Lord. E desiste de segurar qualquer coisa que você está segurando e entrega tudo a Deus. So give up on holding the things you're holding and give it to God. Eu já vi que a única coisa que presta é quando você coloca as coisas nas mãos de Deus. The best thing you can do is to put things in God's hand. As coisas que eu procuro segurar acabam sendo como maná no deserto que fica podre. And the things I keep holding myself is like the man in the desert that on the next day will get rotten. Você lembra maná no deserto? Remember man in the Era desert? para um dia de cada vez. It was enough for only one day. E as pessoas que ficaram com maná 2 dias And if you hold the manna for more than one day, ficava cheio de verme. it was full of worms. Era suficiente para cada dia. Because it was sufficient for one E day. às vezes nós ficamos segurando as coisas que Deus passa para nós, And maybe you're holding the things that God is passing down to quando Deus us. está falando, não, joga fora. Where He's saying, you gotta throw this away. Instead de falar, oh Deus, mas Deus, eu preciso segurar esse maná. But He says, I need to hold this man. Não, joga fora. But He's saying, Só, é bom por um dia só. and then He's saying, you can only hold it for one day. Então tem certas coisas que Deus passa para nós, So there are certain things that God passes to mas us. Ele está querendo que a gente coloque tudo no altar But He wants us to put everything in His e altar. dizer para Deus, Deus, aquilo que Tu deste para mim, Saying that these that you gave to me, mas eu não confio em mim mesmo, but I don't trust myself. eu dou para Ti esse talento que Tu me deste, I give it back to you, this gift you gave. Tu me deste, mas eu estou te dando de volta, So you gave me, but I'm giving it back to porque you. eu quero que o Senhor ande comigo, que o Senhor me ajude a cuidar desse talento. Because I want you to walk with me, you help me to take care of this Eu talent. já vi que é muito bom quando que anda assim. I know that's very good when you do like this. Deus nos abençoa com muitas coisas, God blesses us with many things. mas essas coisas só prestam quando nós colocamos nas mãos de Deus. But these things are only good when you put on His A altar. vida de Deus é feita para andar sempre junto com Ele. The
life of God is made for us to walk with Nunca Him. para pegar as bênçãos e andar sozinhos com elas. Never to get the blessings and just walk alone with them. Porque o Deus da bênção está querendo fazer parte da nossa vida também. Because the God of blessing wants to be part of our life as well. Vamos orar. So let us pray. Deus, nós em nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. God, we want to put our lives beyond you. Deus, se tiver alguma coisa que está atrapalhando alguém aqui, a vida dessa pessoa, If there's anything that's putting the life of someone back here, Deus, se tiver alguma coisa que alguém está segurando que precisa ser entregue ao Senhor, if people are holding something that they need to give out to you, eu peço que tu possas indicar exatamente o que é que precisa ser entregue ao Senhor. I ask that you may revealing what specifically is that they need to give it to you. Somos gratos por tudo que tu fazes em nossas vidas e por tudo que tu des para nós, We're grateful for everything you have done to us and for everything you have given to us. mas estamos querendo deixar o Senhor controlar essas coisas da nossa vida e a nossa vida. But we want to let you control these things in our lives and also our whole lives. Nós pedimos que tu possas reinar em nossas vidas. We ask that you may reign in our lives. Deus, nós somos também gratos pelo logo a chegada do pastor Elcio e Elisângela. And we're grateful for the arrival of Pastor Elson and his angel. E Deus, nós pedimos que tu continues operando e agindo aqui nessa igreja. And we ask that you might be working and acting Que as in the church, ricas bênçãos do Senhor possam estar nessa igreja. that your rich blessings might be in the church. Que o mais importante não sejam programas, mas pessoas e Jesus e tudo sendo exaltado, Deus. And the most important, not programs, but you might be exalted. Reina aqui, Pai. Reign here, Que o Lord. povo de Deus possa ser alegre. So the God people might Que be o povo de joyful. Deus possa conhecer o enchimento do Espírito Santo. God's people may understand the feeling of the Holy Que Spirit. Deus, que nós possamos te conhecer de verdade. That we may know you in Não truth. ideias sobre o Senhor. Not only Mas nós queremos ideas about you, conhecer o Senhor e que tu sejas exaltado aqui. but we want to know you and you be exalted in you. Obrigado em nome de Jesus. Thank you in Jesus' name. Amém. Amen.